Olá pessoal, a aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com divisão proporcional. Divisão proporcional está dentro do conteúdo de razão e proporção. Basicamente, quando eu trabalho esses conceitos, eu tenho que lembrar que existem dois tipos de grandezas. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, é quando uma aumenta e a outra também aumenta junto. Sempre relacionando duas grandezas, tá? De duas em duas. Uma aumenta, a outra também aumenta. Ok? Quando eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que lembrar que enquanto uma aumenta, a outra diminui. Lembrando que geralmente velocidade, tempo, operários, tá? São todas grandezas inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Quanto mais funcionários trabalhando em uma obra, menos tempo eu vou gastar. As grandezas que podem ser diretamente proporcionais, existem várias. Por exemplo, litros relacionado com o uso, tá? Então, quanto mais litros de tinta, mais paredes eu posso pintar. Quanto mais cimento em uma obra, mais paredes eu posso construir, tá? Então, uma está relacionada com a outra de maneira que as duas aumentam ao mesmo tempo, tá? E lembrando que, quando eu estou trabalhando grandezas diretamente proporcionais, o comportamento delas é que uma grandeza vai multiplicar a outra, tá? Agora, quando eu estou trabalhando grandezas inversamente proporcionais, uma está dividindo a outra, já que é o inverso. Inversamente, o inverso da multiplicação é a divisão, como a gente vai ver na aplicação hoje de divisão proporcionais. Divisão proporcionais é dividir uma certa quantidade proporcional a algum número, tá? Então aqui, trabalhando direto em exercícios, como é que funcionaria a divisão proporcional? Dividindo-se 580 em partes diretamente proporcionais ao número 7, 10 e 12. Então eu quero dividir essa quantidade de maneira que eu tenho 7 partes, 10 partes e 12 partes. E o comportamento é diretamente proporcional. Quanto maior a minha parte, maior vai ser o valor total. E quanto menor a minha parte, menor o meu valor total. Ok? Vamos lá. Então eu sei que eu tenho 7 partes desse número 580, 10 partes do 580 e 12 partes do 580. E eu sei também que juntando esses três partes tem que me dar um total de 580. Se eu fosse juntar aqui e resolver essa equação do primeiro grau, eu tenho que 7 mais 10 é 17, mais 12 é 29. 29x, que é igual a 580. O 29 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. 58 dividido por 29 dá 2, mais o 0, 20. Então, o que significa esse x aqui? O que significa o valor do x? Que cada parte corresponde a 20 unidades, tá? Quanto que eu sei então qual que é a parte de cada? 7 vezes x. Se o x vale 20, 7 vezes 20, então eu tenho que 140 do total de 580. 10 partes, então é 10 vezes 20. 10 vezes 20
200. E 12 vezes 20, que é as 12 partes. 12 vezes 20 é 240. Se eu pegar e somar os três valores, eu tenho 140 mais 200 mais 240, que vai me dar um total de 580, que é o número que eu quero dividir. Tá? Então, 140 é proporcional a 7 partes, 200 é proporcional a 10 partes e 240 é proporcional a 12 partes. Okay? Então, qual que é a alternativa? Que, respectivamente, eu estou dividindo esse número em 7, 10 e 12 partes. Alternativa B, 114, 200 e 240. Ok? Outro exercício relacionando a grandezas diretamente proporcionais, tá? Uma divisão diretamente proporcionais. Eu quero repartir o número 420 em 3 partes diretamente proporcional. Então, quanto maior é a parte, maior vai ser a quantidade. Aos números 3, 7 e 4, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Eu não vou colocar em ordem crescente nem ordem decrescente. Eu vou seguir a ordem que o exercício me deu. Então, eu sei que eu quero dividir a quantidade que eu tenho de 420 em 3 partes, 7 partes e 4 partes. Eu só tenho que achar agora qual que é o valor de cada parte. Tá? Eu sei que todas as partes juntas vai ter que me dar o número 420. Resolvo a equação do primeiro grau. 3x mais 7x, 10x. 10x mais 4x, 14x, que é igual a 420. O 14 está multiplicando, passo dividindo. 42 dividido por 14 dá 3, mais o 0, 30. Então, cada parte vale 30. Então, vamos achar então qual que vai ser o valor da divisão proporcional a 3, 7 e 4. 3 vezes 30 eu tenho que é 90. 7 vezes 30, 7 vezes 3, 21, então 210. 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12, mais um 0, 120. Então eu estou nesta ordem, dividindo respectivamente 90, 210 e 120. Alternativa A. Okay? Não troque a ordem, tá, pessoal? É respectivamente nesta ordem. Tá. E os próximos dois exemplos a gente vai trabalhar agora a divisão inversamente proporcional, tá? Então imagine a seguinte situação. As prefeituras da cidade A, B e C constroem uma ponte sobre o rio próximo a essas cidades. A ponte dista 10 km de A, 12 km de B e 8 km de C. Tá? O custo da produção é de 8 milhões e 600 mil, que foi dividido em partes inversamente proporcionais às distâncias da cidade da ponte. O que significa então que quanto mais longe estiver a ponte da cidade, menos a cidade vai ter que contribuir para a construção dessa ponte. Tá? Com a construção, a prefeitura da cidade A teve um gasto de... Então aqui ele especifica que ele quer só o gasto da cidade A. Ele não pede o gasto que fica para a cidade A, B e C, só de uma. Mas a ideia é a mesma. Eu quero pegar o valor 8 milhões e 600 mil e dividir inversamente proporcionais aos números 10, 12 e 14, ok? Nesse caso, como é que eu vou funcionar para os inversamente proporcionais? Lembra que eu falei para vocês que quando é diretamente eu multiplico e quando é inversamente eu vou fazer a divisão? Então agora eu preciso achar um valor, uma parte que eu divido por 10, uma parte que eu divido por 12 e uma parte que eu divido por 18. Eu coloquei 14 aqui, perdão. Tá.
E sabendo que a primeira parte mais segunda parte mais a terceira parte tem que dar 8 milhões e 600. Tá, para não ficar um número muito grande, eu vou pegar e transformar ele em decimal, tá? Eu vou dizer que isso daqui é 8 milhões e 600, então em decimal é 8,6 milhões. E vou trabalhar com ele assim, soma de frações com denominadores diferentes. Eu vou ter que fazer o MMC de 10, 12 e 18. Lembrando que o MMC é feito a partir da decomposição pelos fatores primos. 10, 12 e 18 é par, então começo dividindo pelo primeiro primo, que é o 2. Metade de 10, 5, metade de 12, 6, metade de 18, 9. Por 2 de novo, porque eu continuo com o número par. 5 não dá para dividir abaixo, 6 dividido por 2, 3, 9 dividido por 2, não dá, então abaixo. O próximo primo é o 3. 5 dividido por 3, não dá. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Por 3 de novo. Abaixo 5, 1 e 3 dividido por 3, 1. Ok, agora pelo primo 5. 5 dividido por 5, 1. 1 abaixo, 1 abaixo. Já que chegou em tudo 1, eu vou fazer a multiplicação dos fatores aqui na lateral. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180. Então o MMC de 10, 12 e 18 é 180. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar aqui em um único denominador. Eu vou transformar ele no denominador em uma única fração com o denominador 180. E qual que é a regrinha para mim transformar? Eu vou dividir, pegar o MMC, dividir pelo número de baixo, multiplicar pelo número de cima, para cada fração. Então, 180 dividido por 10, 18. 18 vezes x, 18x. Mais 180 dividido por 12, 15. 15 vezes x, 15x. Mais 180 dividido por 18, 10 vezes x, 10x. Isso é igual. Eu vou fazer o MMC dos dois lados da igualdade, para já depois eliminar essa parte de fração. Então, 180 dividido por 1, 180 vezes 8,6, 1548. Como os dois lados da igualdade está com o denominador igual, eu posso cancelar os denominadores, eu posso simplificar nesse caso. Ficando com 18x mais 15x mais 10x, que vai dar um total de 1548. Somo tudo. 18 mais 15, 33. 33 mais 10, 43x, que é igual a 1548. Tá, o x está multiplicando, o 43 está multiplicando o x, passo para o outro lado, dividindo. 1548 dividido por 43. Então, eu tenho um resultado de 36. Tá? Lembre que eu transformei o número em decimal para não trabalhar com um monte de zero, mas é 36 milhões. Agora eu vou voltar lá na minha divisão. 36 dividido por 10, porque cada parte tem agora 36. 36 dividido por 10 dá 3,6 milhões. Não podemos esquecer, a gente fez uma conversão para simplificar nossa conta. Não podemos esquecer de voltar depois. 36 dividido por 12 dá 3 milhões. E 36 dividido por 18, 2 milhões. Ok? Então, nesse caso, como ele só pediu quanto que a prefeitura da cidade A vai contribuir
para a construção da ponte é 3.600.000. Nesse caso, alternativa B, ok? E é assim que eu vou fazer as divisões inversamente proporcionais. As inversamente proporcionais, ela é mais chatinha e mais longa porque eu vou trabalhar com MMC de frações, porque eu vou trabalhar com frações com denominadores diferentes, tá? Mas não significa que é impossível. Último exemplo. A quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita por partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10? Eu não comentei na questão passada, mas vou comentar agora. Se é inversamente proporcional, quanto menor é a quantidade, maior ele vai receber. E quanto maior é a quantidade, menos ele vai receber. Tá? Então vamos lá. Eu estou dividindo então uma parte em 5, uma parte em 2 e uma parte em 10. E juntando essas 3 partes, eu chego no valor 1.280. Certo? 1.280. Somando tudo, tem que dar 1.280. Vou ter que fazer a soma dessas 3 frações com um denominador diferente. Nesse caso, vou ter que, então, achar o MMC de 5, 2 e 10. Como eu tenho números pares, começo por 2. 5 não dá para dividir abaixo. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Próximo primo é o número 3, só que o 5 não divide o 3. Então, vou pular o 3 e vou por 5 direto. 5 dividido por 5, 1. 1 abaixo. 5 dividido por 5, 1. Multiplicando os fatores aqui do lado, eu vou obter 5 vezes 2, que o MMC é 10. Tá, então vamos fazer aqui a nossa regrinha do MMC. Vamos juntar todas essas frações. Lembrando que eu vou pegar o MMC, dividir pelo número de baixo, multiplicar pelo número de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 10 dividido por 2, 5 vezes x, 5x. Mais 10 dividido por 10, 1 vezes x, 1x. Fazer um MMC dos dois lados da igualdade. Se não tem nada embaixo do número, tem escondido 1. 10 dividido por 1, 10 dividido por 1, 10 vezes 1.280, então vou ficar com 12.800. Lembre, assim que eu terminei de transformar minhas frações em uma única fração, eu posso cortar o denominador se dois lados da equação tiver com o denominador igual. Agora vamos lá, continuar como se fosse uma divisão diretamente proporcional. 2x mais 5x mais x tem que dar 12.800. Vou juntar tudo, 2x mais 5x, 7x. 7x mais x, 8x, que é igual a 12.800. O 8 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Se eu pegar 12.000 e dividir por 8, 12.800 dividido por 8, eu chego no resultado de 1.600, tá? Então, meu x vale 1.600. O que é que significa o x nessa parte aqui? É o valor que dividindo obtenho as partes inversamente. Tá? Então aqui, x sobre 5. Então, 1.600 sobre 5. Se eu pegar 1.600 dividir por 5, dá 320. 1.600 sobre 2. 1.600 sobre 2, 800. 1.600 sobre 10. 1.600 sobre 10, é só cortar os zeros aqui. 160 dividido por 1, 160. Tá?
Então, respectivamente, nessa mesma ordem, 320, 800, 160. Batendo com a alternativa E. Ok? Bem, pessoal, é desse modo que eu vou ter que trabalhar as divisões diretamente e as inversamente proporcionais, ok? Pratiquem. Pause o vídeo, refaça tudo em uma folha, pratiquem, busque listas de exercícios. Só vai ficar fácil a partir do momento que vocês treinarem, ok? Um abraço, até mais, até a próxima.